Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, certo? Falando aqui da primeira aula de comunicação oral e escrita, aula 1, em que a gente vai abordar conceitos básicos em relação à linguagem. Caso haja dúvida para vocês, fiquem atentos então para tirar suas dúvidas em sala de aula ou um monte de recadinho ali pelo Face, beleza? A primeira aula que a gente apresentou em sala de aula abordava inicialmente o conceito de linguagem. E para isso nós trouxemos algumas definições que vocês podem ler aí com calma, dando um pausezinho para tirar um print, tudo bem? Em geral, a gente entende por linguagem o ato de comunicar-se. O ato de comunicar-se com o outro por meio de um código linguístico que a gente utiliza todos os dias. Um exemplo disso é a língua portuguesa, beleza? Outro conceito utilizado também, que a gente viu bastante, é o que é língua. E nós entendemos que língua nada mais é do que um idioma. A língua portuguesa, por exemplo, é uma língua. E a língua, ela só encontra realmente significado ou sentido a partir do momento que nós temos uma coletividade, ou seja, vários falantes que compartilham o mesmo código linguístico, o mesmo sistema de signos. Tudo bem? E para finalizar esse início de aula, nós falamos também do que é comunicação. E trouxemos 4 definições aqui para entender que comunicação nada mais é do que o ato de transmitir uma informação, uma mensagem, compartilhar um conhecimento por meio de vários instrumentos, com a língua escrita, com a questão verbal, visual, auditiva, enfim, vários instrumentos utilizados para o processo de comunicação para ser compreendido, tá certo? Isso envolve todo tipo de expressividade para o ato de apreensão de sentido. Depois disso, nós citamos o conceito de signo linguístico. Signo nada mais é do que tudo aquilo que nos rodeia e ao qual nós realizamos uma convenção, uma representação, transformamos aqui num símbolo. Se eu digo, por exemplo, a palavra cadeira, a cadeira por si só, o termo, a palavra, não é o objeto por si só, é uma representação daquele objeto, certo? E para que haja a compreensão e formação de sentido, o signo ele é representado por meio de 2 estruturazinhas que o justificam. É o significante associado ao significado. O que cada um deles representa? O significante nada mais é do que a imagem acústica ou gráfica, enquanto o significado é o seu sentido. A exemplo do que eu dei na palavra cadeira, quando eu escrevo a palavra cadeira, quando eu emito o som cadeira, eu tenho uma parte desse signo linguístico que é o significante. O significante, então, é a parte material, audível, escrita. E o significado é o sentido dessa palavra. Se porventura você escutar uma palavra e não compreendê-la, significa que essa palavra em você não tem o significado. Portanto, de alguma forma, o processo de comunicação foi interrompido. Outro elemento trabalhado em sala foram os elementos de comunicação. São eles: emissor, receptor, mensagem, canal, código e referente. O que cada um deles faz para que haja realmente processo de comunicação? O emissor ele é responsável por criar um discurso que vai ser entendido pelo receptor. Só que nesse meio tempo, é claro que a gente não pode ignorar outros tantos elementos que fazem parte da comunicação e que sem um dos quais isso seria impossível. O primeiro deles é o canal. Canal nada mais é do que a via utilizada para a transmissão da mensagem, ou seja, o ar, a luz, etc. O que significa isso? Que por uma mensagem, de repente, uma informação chegar até o receptor, ela precisa necessariamente atravessar um meio. O ar é o meio utilizado para nós transmitirmos uma informação audível. A luz é o mecanismo que nós utilizamos para transmitir uma informação visual e assim por diante. Certo? Agora, o código nada mais é do que instrumento pelo qual o sentido é formado. A língua é um código. Imagens são códigos, a pintura é um código. Reparem então que esse código é um instrumento, uma via, um mecanismo utilizado para que essa mensagem atravesse um canal adequado e chegue até o receptor, certo? Outro elemento é a mensagem. A mensagem nada mais é do que a informação, um conteúdo transmitido. Esse conteúdo vai atravessar um canal por meio de um código. E por último, nós temos ali o referente, que nada mais é do que o contexto em que a transmissão da informação foi envolvida. O contexto ele vai ditar a forma pela qual o emissor vai elaborar o seu discurso, o seu texto,
Se eu estou, por exemplo, numa sala de aula, é natural que o meu código linguístico e a forma com a qual eu enuncio as palavras deve ser mais culta. Em contrapartida, se eu estou num ambiente informal, numa mesa de bar, qualquer que seja esse ambiente, então significa que esse lugar mais informal exige também uma linguagem menos apurada. E assim por diante. Tudo bem? A sequência, nós temos as chamadas funções da linguagem. Essas funções da linguagem envolvem uma espécie de avaliação do texto, em que a gente verifica a predominância de alguns daqueles elementos que nós citamos. A primeira função que nós temos é a função emotiva da linguagem, que está centrada no emissor. Essa função emotiva ela se caracteriza principalmente pelo excesso de emotividade e excesso de subjetividade. É quando um texto é muito afetivo, muito pessoal, de tom de confissão. A exemplo disso, nós temos o diário. O diário é um tipo de texto elaborado por um emissor que não espera muitas vezes que o receptor possa ler. É um tipo de texto muito pessoal, muito afetivo, assim como a carta pessoal também o é. Função conativa ou apelativa. É quando um texto ela está centrado no receptor e caracteriza-se sempre pelo fato de tentar atingir o receptor, o público-alvo. Então, esse tipo de função de linguagem acontece predominantemente em textos de propaganda, cujo foco final, o objetivo é atingir o meu respectivo receptor. Função fática, centrada no canal, é quando o indivíduo tenta testar a via de comunicação, chamada de aérea, chamada de acústica, visual, qualquer tipo de via de comunicação. Quando o indivíduo testa a via de comunicação, ele está verificando se existe realmente uma via plausível e efetiva de comunicação entre o emissor e o receptor. Um exemplo disso que a gente pode dar com tranquilidade e clareza é o alô no telefone. Quando você pega o telefone, a primeira coisa que você fala no telefone é o alô. Alô, alô, várias vezes, até que, porventura, se ele não responder, você desliga. Essa é uma forma, um mecanismo que nós encontramos para testar se o canal de comunicação entre os dois está aberto e está funcionando. Quarto, metalinguagem, função metalinguística. Essa função é centrada no código, tem, porventura, a intenção de utilizar o código para explicar o próprio código. Difícil? Então basta você pensar em alguns exemplos. Um dos mais clássicos exemplos de função metalinguística que nós podemos utilizar para compreender melhor é a questão do programa Video Show. Esse programa Video Show não é a TV que explica a própria TV, não é o código, portanto, que explica o próprio código, assim como poderia termos o dicionário, que nada mais é do que uma palavras sendo utilizadas para explicar a própria palavra. A nossa aula, palavras utilizadas para explicar o processo de construção do sentido das palavras, e assim por diante. Função poética. O próprio nome traduz muitas dessas informações já. O nome, portanto, é autoexplicativo. É uma função centrada na mensagem em que o autor ele tem todo um apoio, um preparo, um apuro, um cuidado para construir uma mensagem de forma elegante, galante e estética. Falamos em poema. Poema não é feito de uma hora para outra, é pensado, é raciocinado, é medido e muitas vezes passa por um processo muito longo, doloroso de composição. Logo, toda vez que eu tenho um texto em que há uma manipulação estética das palavras, um cuidado, um apuro todo especial, eu tenho uma função chamada de função poética. Referencial. 6. É centrado no referente, é quando eu tenho um texto que visa a uma mensagem meramente informativa, um texto imparcial, portanto. Se eu tiver, por exemplo, uma bula de remédio, esse texto ele é meramente informativo, assim como qualquer outro texto jornalístico. Então, se eu tiver, de repente, uma característica de um texto desses 6 que eu citei que predominam, então eu vou classificar com uma dada função da linguagem. Perfeito? Existem algumas exemplificações que nós podemos passar. Por exemplo, o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, ele trabalha com a função poética, tendo em vista a questão da estrutura do texto. Percebam que a estrutura era elaborada com cuidado. E além disso, é um texto que trabalha muito com a questão pessoal da concepção amorosa. Portanto, podemos falar então que também predomina a função emotiva da linguagem. Tudo bem? Outra referência que nós temos é esse texto aí do Drummond, A Procura da Poesia. Qualquer coisa, dê um pause para poder ler com calma, mas adianto, é um texto que fala da própria composição de textos. É um texto ensinando a fazer textos. Portanto, função metalinguística. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês com tranquilidade é essa referência de dicionário online. Verificam que eu tenho um verbete linguagem
e a palavra explicando a própria palavra, portanto, função metalinguística. Da mesma forma que eu tenho essa tirinha do Calvin. Dê uma pausa também para ler com cuidado, para apreciar a história, mas adianto, nada mais é do que um quadrinho que explica o próprio quadrinho, também função metalinguística, portanto. Nós também temos aí uma referência de uma foto do Maracanã em reforma e um texto que acaba explicando, justificando, colocando datas em relação a essas reformas. Então esse texto é meramente informativo, portanto, função referencial, certo? E por último, nós temos duas propagandas com slogans bem conhecidos, Coca-Cola e Batom. Se eu tenho propagandas que são voltadas para o interesse do consumidor e voltadas para convencer o espectador sobre a importância daquele produto, sobre o consumo, então vou ter uma função conativa da linguagem. Valeu, galera. Espero que tenham apreciado. Se qualquer dúvida, então, entre em contato. Aquele abraço.